Olá, meus amigos. Meu nome é Rodrigo Ruano, sou advogado, especialista em direito civil e direito de família. Vamos prosseguir aqui no nosso canal divulgando vídeos com informações sobre temas relevantes do direito de diversas áreas. Estamos dedicando os últimos vídeos especialmente às pessoas com deficiência por causa de uma recente alteração que teve aqui no estado de São Paulo que tanto prejudicou esse segmento da sociedade, as pessoas com deficiências chamadas PCDs. Mas existem muitos outros direitos que cumprem serem debatidos aqui no nosso canal, cujo intuito é ajudar, é instigar as pessoas a defenderem os seus direitos e sempre procurarem a justiça, procurarem seus advogados de confiança sempre que tiverem algum direito violado. Então peço a você, telespectador, que acompanha o meu canal, seja PCD ou não, que assistam os outros vídeos que nós temos no canal sobre direito do consumidor, sobre direito contratual, sobre direito de família, temas relevantíssimos, muitos dos quais pode ser do seu interesse, e também o vídeo de hoje, que eu vou trazer um tema novo que afeta e envolve 70% da população brasileira, com certeza é o seu caso e você não sabe. Antes de irmos ao tema do vídeo de hoje, roda a vinheta! Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Vamos falar no vídeo de hoje sobre a lei da usura. O que é a lei da usura? Você pode não saber, mas com certeza interessa a você. Lei da usura é a denominação dada a uma normativa, a uma legislação que limita e trata como ilegal a cobrança de juros superiores ao dobro da taxa legal, que no caso seria a taxa Selic. Ou seja, trocando em miúdos, é uma legislação que cria uma limitação para a cobrança de juros. O que isso tem a ver com você? Você não tem financiamento imobiliário, financiamento de veículo, não paga, às vezes faz a rolagem do seu cartão de crédito, tem a questão dos juros do cheque especial. Meus amigos, esse assunto interessa a 90% das pessoas e muitas pessoas não sabem disso, da lei da usura. O que acontece, pessoal? Os bancos, as instituições, elas têm o capital para financiar as atividades, as necessidades das pessoas, mas a remuneração por esse capital chamado crédito, ela é alta, ela é altíssima. E qual é a especificidade do Brasil? O que está acontecendo atualmente no Brasil? Nós estamos numa economia capitalista movida ao crédito. Então a sociedade, o giro da máquina depende desse crédito, desse creditamento. Só que os riscos, muitas vezes, eles são altos, sobretudo no Brasil, com a instabilidade econômica, a questão da pandemia, a alta taxa do desemprego, expectativa de vida, são vários fatores que envolvem risco. Então, no Brasil, o sistema financeiro nacional, para ele manter, entre aspas, como viável esse capital, os juros eles são altíssimos. E o que acontece? Qual é a experiência que eu trago aqui para vocês no intuito de ajudá-los, de prevenir? No Brasil, os juros são altíssimos, muito maiores do que os índices oficiais, por exemplo, da taxa Selic. E o judiciário, a jurisprudência majoritária, ela vem construindo o entendimento de que as instituições financeiras, elas não estão sujeitas a essa limitação decorrente da lei de usura e até de alguns preceitos constitucionais. Por quê? Criou-se a consciência de que para viabilizar o sistema, essas limitações elas não se aplicariam a determinadas entidades, sobretudo os bancos. O que resulta disso de interessante para você, e se eu fosse você eu assistiria o vídeo até o final. Uma vez não estando inserida nessas limitações da lei da usura e outros preceitos legais, os bancos eles seguem a livre concorrência e eles vão aplicando as taxas conforme os seus elementos e fatores de risco. Trocando em miúdos para vocês, os juros no Brasil é altíssimo. Não raras vezes, algumas modalidades de crédito chegam a 300, 400% ao ano,
como por exemplo o cartão de crédito, a rolagem da dívida. Quando você compra, chega a fatura e você não paga a fatura inteira, você paga o mínimo da fatura e rola a diferença. Os juros podem chegar a 400% ao ano. A questão do financiamento imobiliário ou até mesmo financiamento de veículo. Você vai lá financiar o seu veículo, que custa 50, 60 mil reais, financia em 60 meses. E no final você pagou 100, 110 mil reais, um veículo que vale 50. Infelizmente as pessoas, elas olham o valor da parcela. Então a parcela estando dentro do orçamento, 500 reais, ela compra. Mas o raciocínio correto seria pegar o valor da parcela, multiplicar o número de prestações, ver o preço final e subtrair o preço da compra à vista. Então, veículo, 60 parcelas de 2 mil reais, multiplica 60 por 2, 120 mil reais. Quanto que custaria o veículo à vista? 70 mil reais. De 70 para 120, 50 mil reais é a diferença, é os juros, dentre outras taxas, tarifas e custos embutidos. Não vale a pena. E o que tem acontecido? As pessoas muitas vezes procuram os seus advogados para questionar os juros, o financiamento, pedir revisão. Mas exatamente pela jurisprudência dominante, afastar esses credores, essas instituições, desses limites legais que existem, como a lei da usura, essas ações, no mais das vezes, elas não são procedentes, elas não culminam com a redução dos juros. Então, a dica que eu dou como amigo de todos os que acompanham o canal, esse controle da abusividade ou não, ela tem que ser feita antes da contratação e não depois. Você não pode contratar na expectativa de revisionar depois judicialmente. Faça conta e, se tiver a diferença entre o capital, o valor do bem, o valor final, multiplica as parcelas pelos valores e der muita diferença, não contrate, porque os juros é altíssimo, não precisa ser contador, não precisa nem calcular o valor dos juros. É aquele veículo de 60 mil reais que, se você for parcelar com uma pequena entrada em 60 vezes, vai dar 60 de quase 2 mil reais. Está saindo 120 mil reais, quer dizer, o dobro é juros. Não contrate. A única forma de controlarmos esse excesso dos juros, de encargos, de remuneração do capital que as instituições colocam, é a não contratação. Infelizmente as pessoas acabam agindo por impulso. Depois que viu a casa nova, depois que foi na concessionária e sentiu o cheiro do carro novo, as pessoas por impulso acabam contratando e elas olham só o valor da parcela. Eu ganho 2 mil, a prestação vai ficar em 500 reais, eu vou comprar. Pessoal, 60 parcelas de 500 reais é 30 mil reais. Se você estiver dando uma entrada de mais 30 mil, o valor que você vai estar pagando é 60. Se o carro à vista custa 40, 20 mil reais seriam juros e encargos. É muito dinheiro. Se você pegar e colocar todo mês num investimento, numa poupança, esses mesmos R$1.000 ou R$2.000 que seja, em um ano você já tem 24 mil, quase 30, 25 mil, mais o rendimento, 26 mil, quase 30. Né? Então, em vez de ficar pagando 60 de 500, não seria melhor guardar 12 meses para adquirir o mesmo bem? Então é isso que nós temos que pensar, não se o valor da prestação cabe no nosso orçamento, mas a diferença entre o valor à vista e o valor financiado. E se não seria melhor, em vez de pagar aquela prestação durante 60 meses, guardar o valor daquela prestação durante 24, que às vezes você chega no mesmo valor. Então isso é uma questão de educação financeira, que deveria ser dada na escola, inclusive, para as crianças, para os adolescentes, porque nós vivemos uma economia capitalista que ela roda graças ao capital, ao crédito, ao marketing poderoso dessas grandes empresas, que levam as pessoas a consumirem e adquirirem desnecessariamente e pior, inclui juros altíssimos nesse crédito. Então a dica que eu dou:
Evite contratação, pesquise muito e procure guardar o dinheiro. Só entre num financiamento se realmente você não conseguiu guardar ou se você precisa logo desse bem como uma ferramenta de trabalho. Então você é taxista, precisa adquirir um veículo para trabalhar. Então o fruto do trabalho vai pagar a prestação do financiamento. Aí é uma situação, você não pode esperar 2 anos para começar a trabalhar. Começa desde já, você vai ganhar 3 mil e vai pagar 1.000 de parcela. Então o trabalho, aquele produto está te dando renda que supra aquele investimento. Agora, do contrário, se você usa para compromissos do dia a dia, já tem um carro seu usado que está lhe servindo bem, vá guardando dinheiro durante o uso desse carro, fica com esse carro mais 1, 2 anos. Ao cabo de 2 anos, investindo esse valor, talvez você tenha diferença para pegar um zero à vista. E lembrando que ao comprar à vista, você pode pleitear desconto. Então, ao contrário, além de não pagar juros, você vai ter desconto. Isso vale para casa. Enquanto, minha casa está ruim, vai guardando dinheiro para depois ter a diferença para tentar partir para uma casa maior. Porque se for financiar 100%, o juro é altíssimo. Então, o que está pegando no Brasil é isso. É o entendimento majoritário da jurisprudência de que essas limitações de juros previstas na Constituição e na Lei de Usura não se aplicam, sobretudo, aos bancos. Então, deixando com isso o cidadão sujeito a uma carga de juros altíssimas que inviabiliza, é trabalhar para pagar prestação. Então essa é uma dica que eu trago do dia a dia, que eu sinto, da dificuldade de reforma desses contratos no judiciário e sobretudo do poder que você, consumidor, tem em não contratar sempre que perceber uma distância muito grande entre o valor do produto e o valor final do contrato. Se todos fizerem essa conta e rejeitarem, não firmarem um contrato, o crédito sobrar, com certeza esses juros caem para níveis mais viáveis. Talvez não dentro do que prevê a lei da usura, que é a taxa Selic, mas próximo disso. O que nós temos hoje é um consumismo compulsivo, aonde o banco sabe que quanto mais juros ele embutir, esconder nas entrelinhas, no mais das vezes o contrato vai passar, o consumidor vai assinar. Então eles continuam praticando taxas que, no meu entender, são abomináveis. 300, 400% ao ano, no meu entender, é praticamente um roubo à mão armada, institucionalizado. Então temos que tomar cuidado com isso. No meu enfoque, se você comprar um bem de 50 mil e tiver que pagar 100, você está sendo no mínimo enganado. Então não olhe só o valor da parcela, olhe o resultado final desse contrato e a diferença entre o resultado final e o valor do bem. Se for mais do que 20%, 30%, ou se for o dobro, os juros está abusivo e mesmo assim é dificilmente reforma na justiça. Então evita, previna-se, não contrate desta forma. Priorize sempre o investimento. Guardar o recurso para tentar acumular o capital, ao invés de antecipar a compra e ficar sujeito a juros, que no caso do Brasil são extorsivos, de um modo geral. Portanto, meus amigos, se querem uma dica de um amigo, fujam na medida do possível de um financiamento. Guarda, invista, faça um planejamento. Você vai conseguir comprar muito mais coisas com o seu suado dinheiro. Então essa é a dica do vídeo de hoje, solicitada por várias pessoas. Espero ter auxiliado. Peço que curtam, deixem o joinha, se inscrevam no canal e compartilhem, porque o intuito é ajudar, é prevenir, para não precisar de ações, prevenir, evitar que você entre numa cilada dessa. Esse foi o tema de hoje, agradeço a atenção de todos. Até mais.